Então eu queria, antes de a gente falar, quem assistiu o último filme no domingo lá na nossa reunião que aconteceu depois do nosso culto, nós assistimos um filme. E eu gostaria que alguns de vocês compartilhassem desse filme o que mais te tocou. Que você seja bem breve. Então quem quiser pode levantar a mão aí que eu vou escolher alguns aí que gostaria de compartilhar sobre o filme que nós assistimos no domingo. Chicão. Sobre o sofrimento dos homens que não se abrem, né? Desde pequenos eles não são ensinados a falar das coisas, das dificuldades que eles têm, das dores. E infelizmente muitos não têm amizades na vida, né? E têm sofrido sozinhos. Então é o silêncio dos homens nessa dor e não permitirem as pessoas se abrirem, né? Hoje nós temos a oportunidade aqui, temos com quem nossas palavras abrimos os nossos corações e sermos vulneráveis. Obrigado. Existem as possibilidades dos homens se abrirem hoje em grupos especializados também que ajudam eles nessa construção. Então, esse foi o ponto importante. Sim, Tamar. O que me chamou a atenção foi a diferença que teve nossos pais do passado para os pais de hoje, né? Como realmente conversar com o filho. Eu um bom relacionamento com o filho, né? E se abrir, o filho também se abrir com o pai. Eu vejo que hoje está tendo essa diferença, mas ainda precisa mudar muito. E isso me chamou muita atenção. Sim, Henrique. Chamou a atenção a parte que estavam pesquisando jovens que não tinham contato com pornografia. E eles não encontraram nenhum jovem, se não ganhar de 3 até uma determinada idade, que não tinha contato. Sim, Nerevan. O que chamou a atenção foi o momento que fala que às vezes nós homens não somos nem mesmo capazes assim, de nomear aquilo que a gente está sentindo, né, no nosso coração, né, de tanto silêncio. E também me chamou a atenção o medo, né, que a gente tem diante dos desafios profissionais, isso, o medo de falhar na nossa profissão, nos nossos desafios profissionais. Sim, obrigado, Wagner. Foi o coração de aprender, né? De uma coisa diferente. E no texto ele falou que amor, graça e perdão pelas pessoas. E para ajudar, né? Ser amigo verdadeiro. Também que é a parte da se inverter no lugar da mulher quando você começa a ser pai. Isso também me chamou muita atenção esse detalhe. Sim, Natal. O que me chamou a atenção foi o alto índice que nós homens direcionamos para a violência no Brasil em geral, em qualquer tipo de situação, se é com a área LGBT, se é preto com branco, se é botando os homens botando as mulheres, entendeu? Na mortalidade, somos o número 1 em tudo aí, os homens estão à frente. Giovanni. Minha atenção foi que os pais precisam ser mais presentes na vida dos seus filhos, se conectando mais emocionalmente. Sim. Vamos lá, Ramiro. Eu vejo lá que não havia individualidade, né? Tudo que era resolvido era sempre em grupos, né? Bom, obrigado aí. Sim, Edwin, vale. As duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é pensar que eu não estou sozinho nessa dificuldade, que é a coisa que me encorajou. E a segunda que me tocou é que o privilégio que a gente tem de estar na igreja e poder ter amigos para poder conversar, né? É um privilégio também isso. Muito bom. Assim, é interessante. Duas coisas me tocaram bastante. A questão dos relacionamentos, que eu vejo que homens, mesmo que ainda não tenham uma visão cristã de relacionamento, mas os homens estão tomando, né, tomando a iniciativa de se encontrar em grupos para falarem de seus corações. E nós, os cristãos, já temos isso, a gente já sabe isso. E nós temos esse privilégio. Falei, puxa, como Deus já deixou tudo pronto para a gente, né? Essa coisa de se relacionar, de
de você se abrir. Eu fui muito fechado durante muitos anos na minha vida. Eu tinha coisas no meu coração, na minha alma, escondidas há anos que eu não contei para ninguém. Pecados horríveis, coisas que eu pensei, que eu pratiquei. E quando eu tive a oportunidade de conhecer o Evangelho e conhecer pessoas que viviam verdadeiramente, que me ajudaram, que falaram de suas vidas, eu pude me abrir. E o muro que havia, esse muro foi quebrado. Então, essa coisa de você ser aberto, de você ter pessoas com quem você vai falar, que você confia. Eu acho que isso é importante. E a questão também, que assim que ficou claro, que me tocou bastante, é sobre o preconceito que ainda existe contra a raça negra no Brasil. Então, os homens negros são grupos discriminados em todos os segmentos da sociedade. E às vezes a gente não se atenta para isso. Então, muitos negros morrem, a maioria da população carcerária é de negros. Então, os negros estudam em escolas sempre inferior. Os negros ocupam os empregos que os brancos não ocupam. Isso está mudando, mas assim, isso me tocou bastante, porque se Deus criou todos os homens, e é isso que nós vamos estudar, né? Por exemplo, né, o tema da minha aula é o preço de se tornar um homem de Deus. Qual é o preço que nós precisamos pagar? Porque, por exemplo, né, existe um preço para você se tornar um médico, não? Alguém aqui já estudou medicina? Não. Mas existe um preço. Se você quer se formar um médico, eu dei uma olhada lá, avaliei mais ou menos, você vai gastar aí em média R$10.000 por mês, se você quer ser médico, numa faculdade particular. Se você for estudar na USP, não fica muito diferente, você vai gastar muito dinheiro com materiais, com livros. Então é muito caro ser um médico. Qual é o preço de formar um engenheiro? Héctor é formado em engenharia. O pai dele gastou uma grana violenta para que ele pudesse chegar a concluir o seu curso e exercer a profissão. Outra coisa que eu estava pensando, qual é o preço de se formar um atleta profissional? Eu já vi algumas histórias, talvez vocês também saibam de alguns casos, que meninos são pegados ainda lá na fase dos 10, 8 anos de idade, fica treinando horas e horas. Por exemplo, a seleção de ginástica do Brasil treina em média 10 horas por dia, sabe o que é isso? Para competir no Mundial, numa Olimpíada, 10 horas por dia. Então, tem que se negar, tem que renunciar a muitas coisas. A diversão, sair, comer, tudo é muito controlado. Existe um preço para se tornar um atleta profissional. Um jogador de futebol. Então, e qual é o preço, né, de se formar um homem de Deus? E eu falo com toda a minha convicção, 30 anos que eu sou um cristão, eu já convivi com vários homens nessa igreja, eu já segui, imitei o exemplo de muitos homens de Deus, e alguns não estão mais na igreja. Mas eram homens de Deus. Homens fiéis, homens corajosos, homens tementes. Homens que, durante aquele período, deram tudo da sua vida pela causa de Jesus. Eu não quero aqui julgar ninguém, mas assim, nós precisamos ser homens de Deus. Senão nós podemos também, no período da nossa vida, chutar o balde e abrir mão de tudo. Por isso que existe um preço. O preço da humildade, o preço da obediência, o preço do amor, o preço do sacrifício, o preço do serviço. Então, irmãos e amigos, Deus quer que sejamos esses tipos de homens humildes, homens piedosos,
Homens que vão assumir uma identidade com Deus de verdade. Vemos nas Escrituras e também na maior parte da civilização humana a ideia de que o macho ou é um menino. Na Bíblia a gente vê menino e homem. A gente não vê outra categoria. A gente vê quando se refere ao macho, ou é um menino ou é um homem. Por isso que a Bíblia fala lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus fala isso: o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão o quê? Você acredita nisso ou não? Você tem convicção nisso mesmo? E você deixou pai e mãe, porque muitos homens hoje ainda estão na casa do papai e da mamãe. Quando acontece algum problema, eu vou procurar o papai e a mamãe. Devemos procurar. Mas Deus se interessa que nós cresçamos para que a gente procure Ele primeiro, que a gente possa vencer as batalhas e não fugir delas. Então, nós vemos que muitos rapazes, né, a gente gosta, né, de ser chamado de jovem, de novo, né? Quando alguém fala, quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho 58. Pô, você tem uma cara de jovem, eu fico animada. Mas engana que eu gosto, né? Mas não é assim. Você é um rapaz ainda. Uma vez uma senhora falou isso para mim, eu fiquei todo animado. Mas você acha que um homem gostaria de ser chamado de menino? Um homem de verdade? Você é um menino. E os meninos gostam de serem chamados de meninos? Não, eles querem ser chamados de homem. Eu já sou um homem. E a gente está vivendo numa sociedade assim hoje, onde a gente não quer ser chamado de menino, os meninos não querem ser chamados de meninos, eles querem ser chamados de homens. Bom, e o que a Escritura fala quando se refere qual é o papel do homem no plano de Deus? Qual é o nosso papel? Vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quem poderia ler para mim aí em voz alta? Aí levanta, por favor. Tem aqui, ó, a escritura aí, está na NVI, tá bom? Nova versão internacional. Levanta. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Amém. Obrigado. Então aqui, falar de homem, qual é o papel de homem? Eu acredito que o livro aborda isso. A gente tem que voltar para o princípio, quando Deus criou o homem. E é interessante que na Escritura, que Deus formou o homem. Quem criou o homem? Deus. Mas Ele formou esse homem diferente das outras coisas que Ele criou. Ele fala, haja luz, haja mar. Mas quando Ele vai criar o homem, Ele pega o pó da terra. É interessante isso, é algo mais íntimo, mais manual. E eu não sei porque esse detalhe está na Bíblia, mas a gente pode até viajar nesse versículo, que Deus forma as coisas, Ele é o Criador. E Ele pega, Ele forma esse homem, e aí a gente vê também que Ele forma a mulher, e o que Ele faz? Ele sopra nesse homem o fôlego da vida. E é interessante que havia uma ideia, antigamente, tem até uma cidade em Portugal que os homens quando morrem, as pessoas quando morrem, elas são enterradas em pé.
Por quê? Porque acreditava-se, se a pessoa não tivesse morrido, ela poderia abrir aquela porta e sair. E aí, muitos estudiosos pegavam cadáveres e tentavam colocar eles de pé, mas o corpo caía. Não ficava de pé. O que mantém o corpo de pé? É o espírito. É a alma vivente. Então, quando alguém morre, ali só está o corpo, a alma não está mais. Tá? Então, Deus formou o homem e soprou no homem esse espírito. Olha que privilégio que é para nós, né? E a Bíblia fala que Deus criou cada um de nós a imagem e a semelhança dele. Amém. E o que significa isso, Edson? Carregar a imagem de Deus em nós, irmãos. Então, é como se nós fôssemos estátuas de Deus no mundo. Então, Deus é o original e nós somos os receptores do original. Um ser espiritual, um ser que reflete a imagem de Deus no mundo. Olha, você tem que ter muita convicção de acreditar que isso é o seu papel, o meu papel na criação. Deus nos criou para isso. A Bíblia inteira fala que Deus nos criou para a glória. E Deus decidiu formar primeiro o homem. Depois ele forma a mulher. A gente vai ver mais à frente. Então a primeira grande ideia sobre como que eu posso ser um homem de verdade é que Deus é a origem da vida. Quando você pega seu documento e você quer provar sua paternidade, você fala, olha, eu sou Edson Gonçalves e aqui está meu pai e minha mãe. Mas como que eu provo isso? Como que eu consigo provar? Eu tenho um documento. Mas aqui não tinha documento na época. Como que Adão poderia provar e Eva poderia provar que eles eram filhos de Deus? Porque Deus os criou. Vocês estão me entendendo ou não? Então cada um de nós tem um pai e uma mãe. E a gente tem orgulho de ser filho desse pai e dessa mãe. Mas o pai que criou todos nós é o Pai Celestial. Isso é muito importante se a gente quer ser homens de verdade. A segunda grande ideia, depois de ter criado o homem, em Gênesis 2, versículo 15, quem poderia ler para mim? Só o versículo 15. Vamos lá, Natal. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele, cultivá-lo. Só isso aí. Então, depois de formar o homem, criar o homem, qual é a segunda ideia de Deus? Dar ao homem o quê? Trabalho. Sabe uma coisa que eu já passei na minha vida e talvez alguns de vocês estejam. Você já passou. Um homem que não trabalha, muitas pessoas não respeitam isso. Você pode ser até ser um homem ignorante, um homem grosso, mas um homem que não trabalha tem dificuldade de conquistar o respeito das pessoas. Você vê que Jesus, quando começa o ministério dele, ele vai chamar primeiro quem? Os pescadores. Os caras estão fazendo o quê? Trabalhando, e duro. E aqui Deus deixa bem específico que Deus colocou o homem no jardim. Eu gosto da ideia que a história humana começa no jardim. Por isso que a gente gosta de muito ir para o meio da natureza, ir para a praia. Todo mundo aqui tem aquela ideia. Eu sempre tive essa ideia, ainda tenho.
de morrer perto da praia, sabe? Morando numa casa perto da praia. Eu não sou muito chegado a mar, mas amar eu sou. Uma vez eu estava conversando com o irmão e ele falou, pô, eu queria que Deus me mandasse para uma missão lá em Petrópolis, no Rio. Eu falei, você não quer mais nada também. Lá nas montanhas de Petrópolis. E se ele te mandar lá para Mumbai, lá na Índia, Bangladesh? Você gostaria de ir para lá, né? A gente quer o jardim, né? Um lugar tranquilo. E às vezes a gente tem essa necessidade de ir para a natureza. Jesus fazia isso. Ia para o Monte das Oliveiras orar. Então, mas eu gosto da ideia da história da humanidade começa no jardim. Não existia carro, não existia internet, não existia armas, não existia toda essa parafernália que hoje a gente tem. E segundo a Bíblia, o homem era feliz, morando no jardim. Adão não sentiu, a gente não vê na Bíblia ele reclamando por uma esposa. Mas Deus percebeu que não era bom o homem viver só. Isso aqui é um princípio importante sobre o filme que nós comentamos. E eu acredito que homens solitários, homens que não conseguem ter abertura de coração com outros homens maduros, pessoas de confiança, esses homens têm um potencial muito alto de um momento da vida dele abandonar a fé. Ou fazer qualquer besteira, mesmo não sendo cristão. Porque a nossa mente, a mente do homem, trabalha constantemente. Então nós, como homens de Deus, precisamos trabalhar duro. Olha o versículo 18, o que fala aí. Vamos ler lá. Gênesis 2:18. Poderia ler, Helena, por favor, só o 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. E é interessante isso aqui, né? Porque a Bíblia enfatiza a importância do trabalho na vida do homem, que carrega essa imagem de Deus, mas Deus percebe algo. Não é bom que o homem viva só. Isso aqui é um princípio, não quer estar relacionado somente com ter uma esposa, ter uma companheira. Homens solitários, homens que não têm amigos. Porque se você não tem amigos homens, você vai ter muita dificuldade para ser amigo de sua companheira. E olha que eu tenho um pouco de experiência nisso. Homens que têm dificuldade de se relacionar com outros homens, nós temos muita dificuldade de se abrir. Eu tenho. Vou falar do meu coração. Às vezes minha esposa fala, olha, é difícil tirar algo de você. Mas eu estou aprendendo. Hoje eu estou triste, hoje eu não estou bem. Hoje eu não queria fazer nada, mas eu sei que como homem de Deus, como pai, como marido, deixa eu falar para vocês, homens, sabe o que a sua esposa, para você que é casado, precisa ver em você? Um homem que o ama. De verdade. Você fala lá, não, mas eu coloco a comida dentro de casa, eu pago as contas. É verdade, é nosso papel, Deus já deixou claro, trabalhar duro. Você não ama sua mulher, se você não passa tempo com ela, se você não se preocupa com a vida espiritual dela, se você não tem tempo com outros casais para ajudar você e ela, você corre risco. Estou falando como um irmão de vocês.
Eu já tive períodos na minha vida que eu pensei em trair minha esposa, com amigas de trabalho. Eu queria chutar o balde, falando não dá mais. Viver esse relacionamento. Eu estava me sentindo muito pressionado. Então, os homens, quando eles estão vivendo em momentos de pressão, eles precisam de amigos ao redor deles. Amém. Eles possam buscar ajuda e glorificar a Deus. A gente vê isso nas Escrituras, está bem claro. A gente já estudou sobre isso. E quando o homem é assim, a sociedade é beneficiada, a família vai ser beneficiada, e o homem compreende mais o seu papel na sociedade. O que é a sociedade? A sociedade é cada família. Cada família tem lá a imagem de Deus dentro dessa casa. Imagina, a Terra hoje tem quase 7 bilhões de habitantes. Imagina 7 bilhões de habitantes refletindo no mundo a imagem de Deus. E esse foi o propósito inicial. Depois da queda, o homem se corrompeu, se rebelou, se afastou de Deus. Bom, eu queria trazer uma frase aqui sobre o Catecismo de Westminster. O que isso representa? Houve uma época na história que vários cristãos de várias partes do mundo se reuniam para uma conferência para definir algumas coisas sobre a vida cristã e também sobre qual é o propósito da existência humana. Homens de Deus, homens inteligentes. E eles se reuniam, ficavam vários dias reunidos, orando, estudando a Bíblia e debatendo. E aí eles chegavam a algumas decisões. E numa dessas reuniões chegaram a uma frase para definir qual é o papel nosso na história humana. Fala assim: qual é o fim principal do homem? É a pergunta feita nesse congresso. A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Existe no coração de cada homem que Deus colocou esse anseio por algo eterno. E o que é eterno nunca poderá ser preenchido por aquilo que é terreno. Só Deus pode preencher. Por isso que o Eclesiastes ali, no livro do Eclesiastes, Salomão corre atrás de várias coisas. Uma época da minha vida, eu quero ser rei, se tornou rei. Eu quero construir um palácio, agora eu quero ouvir os melhores cantores, fez as melhores festas. Agora eu quero experimentar todo tipo de mulher. E aí foi correndo. Mas chegou um momento que ele falou: tudo era como uma ilha, correr atrás do mundo. Essa história está na Bíblia para a gente não fazer o mesmo que Salomão fez. Que ele perdeu. Ele começou bem com Deus, mas perdeu o propósito, a essência. E deixa eu falar aqui algo para vocês. O homem só estará satisfeito quando a sua satisfação estiver em Deus. Amém. Esse livro aqui, é de Aidan Wilson Tozer. Eu também estou lendo ele. E ele fala aqui, em busca de Deus, minha alma anseia por ti. Eu queria compartilhar algo aqui que ele fala aqui sobre a bênção de não ter nada. Ele pega Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o que ele fala aqui? Antes de criar o homem sobre a terra, primeiro o Senhor Deus preparou sua chegada, criando um mundo de coisas úteis e agradáveis para seu sustento e deleite. No relato da criação em Gênesis, tudo isso é tratado como coisas. Elas foram feitas para o proveito do homem, mas sempre se pretendeu que fossem exteriores e subordinadas a ele. No fundo do coração do homem havia um santuário onde somente Deus era digno de entrar.
Em seu interior havia Deus. Fora dele, mil presentes com que Deus generosamente o fartara. Mas o pecado introduziu complicações e converteu esses mesmos presentes de Deus em fonte potencial de ruína para a alma. Então ele fala sobre a bênção de não ter nada, e é isso mesmo. Sabe o que a gente tem? Tudo que nós recebemos vem de quê? De Deus, que são as coisas. Ele deixou o mundo já aí criado para a gente desfrutar dele. Mas o que aconteceu com o pecado? As coisas tomaram o lugar de Deus. E aí coisas a gente pode estabelecer várias coisas. Sexo, dinheiro, poder, fama, egoísmo. Olha que interessante. João capítulo 5, versículo 17. Vamos ler esse versículo. Você poderia ler para mim só o versículo 17? Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então o que Jesus está falando aqui? Que o Pai continua o quê? Trabalhando. E ele? Qual é o trabalho de Deus? Vamos lá, o que vocês acham que é o trabalho de Deus? No que Deus está trabalhando ainda hoje? Salvação. O que mais? Aperfeiçoando o nosso caráter. Oi? Aperfeiçoando o nosso caráter. Aperfeiçoando o nosso caráter. O que mais Deus está trabalhando? Transformar as pessoas. Interessante isso, né? Que Deus continua trabalhando. Agora a pergunta é: Deus continua trabalhando, Jesus continua trabalhando, e o homem? E nós? Estamos trabalhando? No que eu posso trabalhar? Trabalhar, como vocês já sabem, para ter uma família centrada em Deus. Trabalhar no meu casamento. Fazer amigos. Trabalhar para ajudar não os cristãos a conhecerem a Deus. Não é só o trabalho para suprir nossas necessidades físicas. Aliás, o trabalho espiritual é muito mais importante e muito mais árduo do que o trabalho físico. Porque às vezes a gente cansa de trabalhar, deu duro o dia inteiro, aí você fala, agora é a hora de descansar. Aí você senta naquele sofazão lá, deixa eu descansar. Mas aí o Espírito está chamando, ó, sai do sofá e vamos lá na casa de um cristão que está precisando da minha ajuda. Vamos lá compartilhar a fé com um amigo que foi no culto e não conhece nada de Deus. Vamos trabalhar duro. Irmão, Jesus trabalhou duro. Ó, eu não quero enganar vocês. Se vocês querem entrar no céu, você vai ter que trabalhar duro como Jesus trabalhou. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 5 que o preguiçoso não coma, que é radical. Imagina isso, o preguiçoso não pode comer. Por que será que esse conselho é dado? Para o preguiçoso levar a sério que a preguiça dele está matando ele, está destruindo ele. E nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual. Deus quer que a gente trabalhe duro no nosso caráter, para a gente se tornar homens de liberdade dentro de casa, amar nossas esposas, amar nossos filhos, amar nossos vizinhos. O trabalho é árduo. O trabalho de pregar o Evangelho. E é interessante. O homem foi criado para trabalhar. Mas o trabalho não substitui o lugar que pertence a Deus. Voltando às categorias que a Bíblia mostra, de menino e de homem. Como deixamos claro. Sabe qual é a terceira categoria que existe hoje? Adolescência.
foi uma categoria criada pela sociedade. Então, o que é um adolescente? É um menino com privilégios de homem. E talvez você tenha filho adolescente. Deixa eu te ajudar você com isso. Ajude ele a trabalhar muito. Não faça você tudo, nem peça para sua mulher fazer tudo por ele. Ajude ele a fazer as coisas. Eu vejo que muitos pais têm mimado muitos filhos. Jesus, a Bíblia fala que ele era um carpinteiro. Quem ensinou a carpintaria para Jesus? Então o homem precisa do trabalho. Nossos filhos, eles querem, os adolescentes de hoje querem ser tratados como homens, mas na hora que vem as responsabilidades, eles querem ser tratados como adolescentes. Então muitos jovens me perguntam, quando que eu devo namorar? Quando você puder pagar as contas da sua namorada. Não é o papai e a mamãe que tem que pagar a saída sua. Seu telefone é você que tem que pagar. Leve isso a sério. E assim, na fase da adolescência hoje, eles experimentam coisas maravilhosas. É videogame, é cinema, é viagem, é roupa. E ai de nós se negar alguma coisa. Talvez você seja um homem que está com espírito de adolescência. Você quer tudo. Quer de Deus atenção, quer de Deus amor, quer de Deus cuidado. Mas você não quer pagar o preço. Não quer trabalhar duro. Homens de verdade, irmãos, vai ter que trabalhar. E a igreja precisa de homens assim. Alguns terão que morrer para outros nascer. Quando eu falo morrer espiritualmente, como Jesus morreu. Um trabalho negligente, um trabalho preguiçoso, um trabalho que não glorifica a Deus, a gente não vai vencer essa batalha. E a gente não vai fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Então vamos lá, ser homens de verdade. Eu queria chamar vocês agora aí para Gênesis 2, versículo 20. Voltar lá para o início. Ainda falando sobre o trabalho. Quem poderia ler para mim, por favor? Leia. Assim o homem deu nome a todos os trabalhos domésticos, às aves, ao céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e coisas. Bom, aqui tem dois princípios bem importantes para nós homens. Deus deu uma tarefa bem específica para o homem. Era para ele fazer o quê? Classificar as espécies. Por isso que hoje existe o leão, o elefante, o tigre, o peixe, a águia. Quem deu nome aos bichos? O homem. E de quem o homem recebeu essa tarefa? De Deus. Isso já é por anos, irmãos. Milhares de anos. Então aqui a gente vê o primeiro biólogo na história humana. Vai classificar as espécies. Falou Deus para Adão. Imagina quanto tempo Adão não levou para dar nome a cada bicho. Você já parou para pensar como foi esse trabalho? Deve ter sido um trabalho bem difícil. Mas sabe outra coisa que está aqui implícito nessa escritura? Que não tinha ninguém que o auxiliasse. Quem o auxiliava então? Deus.
Às vezes a gente reclama, ninguém me ajuda. Para servir a Deus, meu líder não está nem aí para mim. Eu estou com um problemão na minha casa, no meu casamento. Eu estou com um problema no meu trabalho. Eu estou com um problema de saúde. Irmão, você é um homem de Deus. Eu não quero ser movido pela fé dos outros. Eu quero deixar os outros me influenciar. Homens de Deus. Mas eu não posso depender deles para fazer o meu trabalho. Trabalho de orar todo dia. Trabalho de querer crescer espiritualmente. Por exemplo, eu estou lendo, eu coloquei um alvo de ler pelo menos 10 livros esse ano. Para mim é bem desafiante. Leio 10 livros no ano. Não é fácil. Não é ler e ler. Ler, anotar as coisas, fazer um resumo, tirar aprendizados profundos das coisas que eu li, que eu vou praticar. Irmão, alguns de vocês estão dormindo aqui. Por favor, vamos ficar acordados. Amém. Então, irmãos, se queremos ser esses homens de verdade, que Deus nos criou para isso, olha, não esqueça essa palavra. Você vai ter que trabalhar duro. Nada na vida que vem fácil a gente valoriza. Verdade. Mas a gente quer receber as bênçãos de Deus e não fazer nada. Aliás, Deus é tão gracioso que Ele dá tudo, né? Ele já preparou o mundo e deixou aí para a gente usufruir. Mas Deus quer nos usar para abençoar a vida de outras pessoas também. Sabe o que cada um de nós é aqui? Jardineiros de Deus. Que semeia, essa coisa de cultivar e cuidar. Olha só, duas palavrinhas diferentes. Cuidar e cultivar. Casamento. John Piper, ele no livro dele sobre esse breve casamento, que ele fala que casamento um dia vai acabar, não é eterno, mas Deus é, e a nossa alma também. Porque às vezes a gente fica tão focado só no casamento também, de cuidar só do nosso casamento. E o hábito negligencia outras coisas. E ele fala do breve casamento. Um dia primeiro, ou a mulher ou o homem vai morrer. Acabou. Partiu. Mas ele fala sobre casamento, ele compara a um jardim. Você gosta de um lugar onde o jardim é mal cuidado? Não. A gente quer ver um jardim bonito, bem cuidadinho, as flores lá. E o jardineiro vai lá e vai tirando as ervas daninhas, vai tirando os bichos que vão crescendo ali. E tem momentos que o jardim vem as tempestades, as chuvas grossas, e aí é uma bagunça no jardim. Aí ele fala que às vezes quando vem essas tempestades do casamento, sabe qual é a primeira decisão de alguns homens? É arrancar as flores e plantar outras. Ele fala, termina um relacionamento com essa mulher, vou começar outro. E é nesse momento o homem humilde, o homem piedoso, o homem de Deus, em vez de ele arrancar as flores, ele vai o quê? Regar. Ele vai cuidar desse jardim, ele vai pôr adubo. E as flores resplandeçam. Eu gosto muito dessa comparação. Casamento e jardim. Se nós amarmos nossas esposas, como a Bíblia ensina, como Cristo amou a igreja, nós temos nossos pecados, não somos homens fáceis, temos orgulho, alguns de nós somos brutos ainda, uma mulher, alguns de nós vemos muito defeito na nossa esposa, é difícil elogiar ela. É difícil você levar
ela para passear, para sair com ela. Para alguns de nós isso é muito difícil. Para trabalhar você trabalha duro, mas não é só trabalhador. Ela tem que se sentir amada por isso. E olha, a melhor coisa para os seus filhos é ver um marido amando a esposa. Aí o lar tem segurança. Eu tenho passado uns períodos bem difíceis na minha vida lá, uma filha adolescente. E ela fala coisa que ela fez no meu casamento com minha esposa. E a gente chora, às vezes eu choro, falo, filha, me perdoa, eu não tenho que mudar. Vamos orar junto por isso. Eu não quero ser esse tipo de pai, esse tipo de marido. Então a gente precisa ser unidos para ser uma grande influência de Deus. Então, e a última grande ideia, primeira grande ideia, Deus é a origem. Segunda grande ideia, Deus é o chefe. Trabalhamos para Ele. Você não trabalha para o seu patrão na sua empresa, não. Você trabalha para Deus. Eu não tenho chefe. Eu trabalho para a igreja. Mas quem é meu chefe? Jesus. Exatamente. E eu sei como meu chefe é. Ele é cheio de amor, de compaixão. Ele é justo. E a terceira grande ideia são os relacionamentos. E eu queria terminar compartilhando Mateus capítulo 5, versículo 3, que foi a escritura que a gente... Quem poderia ler Mateus 5, versículo 3? Vai lá, Zé. Zé Rodrigo. Pode. Bem-aventurado os povos em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? Amém. Como o livro fala, antes de Deus criar o mundo, o homem, Deus preparou o mundo para que esse homem fosse colocado nele. E o homem recebeu um mundo fantástico, uma terra fantástica, cheio de coisas agradáveis. Eu estava hoje no sacolão para comprar fruta. Como o Brasil é rico, né? Em diversidade, tanta fruta. Eu falei, nossa, como eu sou grato a Deus dar a nós brasileiros a oportunidade de comprar todo tipo de fruta, legumes. Um monte de gente lá, né? Então Deus já preparou. E tudo isso foi preparado para o proveito nosso. Mas Jesus faz uma afirmação aqui que é assombrosa para nós. E o homem feliz, o homem de Deus, ele precisa ser o quê? Pobres de espírito. Pobres de espírito. Isso me entrou como uma espada no meu coração. Ser pobre de espírito. Isso é fácil de falar. Quão difícil é viver. Às vezes. O que ele está dizendo? Felizes e bem-aventurados tem a ver com felicidade. São aqueles que reconhecem sua pobreza. Que é pobre. Mas sabe o que nós, homens, fazemos? Esse celular é meu. Aquele carro ali, aquela moto ali é minha. Nada é seu. Nada é meu. Somos miseráveis e pobres. Deus deu tudo. Deus criou tudo. Abençoados são os que sabem que não tem nada. E que acham bênção não ter nada. Paulo era assim. Ele aprendeu a estar bem em duas circunstâncias. Tendo muito, a pessoa, um homem de Deus, que atinge esse nível de espiritualidade, de amor, de discernimento, de conhecimento.
E é interessante que os pronomes, né, meu e minha, parecem bastante inocentes quando a gente fala deles. É meu. Mas no fundo há um pouco de orgulho. Essa mulher é minha. Essa família é minha. Esse emprego é meu. O dinheiro que eu tenho é meu, eu que conquistei. Olha, deixa eu te falar. Você ainda pensa assim, e isso entrou como uma espada no meu coração. Nada é meu. Olha como seria a gente poder falar, tudo é nosso. Como seria mais fácil. Mas a gente põe lá, é meu, é minha. Então os presentes de Deus têm ocupado o nosso coração hoje. E tem invertido as coisas. Trocamos a glória de Deus por coisas que são inúteis, coisas que o mundo inteiro está buscando, que não satisfaz a alma. Jesus falou assim, ó, você precisa ler. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Então Jesus está falando que coisas atrapalham a gente de crescer espiritualmente, coisas atrapalham a gente de seguir Jesus e coisas podem nos impedir de entrar no céu. Isso é muito sério. Coisas são coisas secundárias. As coisas primárias. Deus, meu amor a Ele, meu amor à minha família, meu amor aos meus irmãos na fé e meu amor aos perdidos. São as coisas mais importantes da vida de qualquer homem. Bom, irmãos, se nós queremos caminhar para sermos homens de verdade, eu sei que cada um de vocês aqui quer ser um homem de verdade. Eu quero ser esse homem. Eu perdi muitas das minhas convicções nesses últimos tempos. Tenho sido meio preguiçoso. Tenho dado muitas desculpas por minha idade. E várias outras coisas. Saúde. Mas se a gente quer ser homem de verdade, a gente vai ter que voltar ao princípio. Ser discípulos, ser homens de Deus. Se alguém quer me seguir, Jesus fala, quer salvar a sua vida, esqueça seus próprios interesses. Isso parece tão real, mas muitos de nós não estamos vivendo essa realidade. E eu queria terminar fazendo uma oração que eu peguei do livro. Oremos então. Vamos baixar nossas cabeças e orar para que possamos ter esse coração. Pai, eu quero te conhecer, mas meu coração covarde teme abrir mão dos seus brinquedos. Não consigo me separar dele sem sangrar por dentro. E não tento esconder de ti o terror da separação. Achego-me tremendo, mas me achego. Por favor, arranca do meu coração todas essas coisas que tenho acalentado há tanto tempo e que se tornaram parte do meu serviço, de modo que possa entrar e habitar ali sem concorrência. Então, torna glorioso o assento dos teus pés. O meu coração não terá necessidade do sol para brilhar em seu interior, pois tu serás a luz para ele. E noite não haverá ali. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que sejamos homens de verdade. Amém. Há um
um preço para se formar um grande homem de Deus. E eu quero ser esse homem, eu sei que vocês também querem.